Quam suare mi vana, sunt mara quelibus, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non dracos. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Aqui é Cláudio José com vocês pelo programa O Canto da Paz, Caieiras, São Paulo. Sintam-se agora acolhidos, abraçados em Cristo nosso Senhor pela ação do Espírito Santo em suas vidas, e que a partir de agora jamais você se desfaça dessa ação de Cristo que se entregou por todos nós, que é pela obediência, pelo crescimento espiritual de cada um de nós, que é pela ação redentora, que é pela comunhão em Cristo, que é pela Santa Igreja, que é por tudo que é mais sagrado. Sejam todos bem-vindos, que a Santíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora, Virgem Santa Maria, interceda por todos nós. Nunquam suare mi vana, sunt mara quelibus. Muito bem, meus amigos, eu clamo a Deus para que a ação do Espírito Santo seja plena em nossas vidas a todo instante. Por isso que é necessário, gente, nós estarmos disponíveis a essa ação. E como diz o próprio título do programa de hoje, esvaziar-se para que também possamos ser Páscoa. Então temos que aprender a nos esvaziarmos. E eu peço para que isso comece desde já, porque a palavra de Cristo nosso Senhor para todos nós já foi incisiva há anos. Esvazia-te a ti mesmo e siga-me. Não há outra maneira de nós nos encontrarmos, de nós nos unirmos, de nós caminharmos em Cristo nosso Senhor, se nós não aprendermos a nos esvaziar. Por isso, a ação do Espírito Santo sobre nós, a ação intercessora da Virgem Santa Maria, com todos os santos, anjos e arcanjos, e até mesmo com os nossos anjos da guarda intercedendo por todos nós, pela poderosa intercessão de São José também, que seja nos favorável, para que essa ação do Espírito Santo faça com que a gente se encontre em Cristo, esse encontro pessoal em Cristo, dentro daquilo que nós compreendemos e dentro daquilo que Deus vai preenchendo em nós, de acordo com as nossas necessidades, os nossos pensamentos, as nossas vontades, para que Ele vá, além de abençoar, derramar as graças, Ele vá nos corrigindo também, para evitar que a gente desvie o nosso caminhar. Então é uma série de ação que a gente pede, inclusive por este programa também, para que tudo que seja feito de acordo com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que cada um de vocês ouça de acordo com a intimidade que tens em Cristo nosso Senhor. Não se desencoraje, não desacredite, fortaleça as suas orações e peça que mesmo através de um programa como este aqui, seja tocado em seus corações de acordo com o que você pede, de acordo com a tua intimidade, as tuas orações em Deus nosso Senhor. É muito importante isso. E a oração para tudo que fazemos, desde o nosso levantar, é sempre a mesma. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Lux, non dracos et midus, vare retro Satan.
suarem ivana, sunt maraqueribas, ipse verena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, valere. Muito bem, meus amigos. A cruz sagrada seja a nossa luz. Sempre que lembrar, repita isso sempre. A cruz sagrada seja a nossa luz. Uma das mais fortes orações que temos, a oração de São Bento a todos nós. Temos que recorrer a tudo, gente. Temos que recorrer a tudo que é sagrado, a tudo que é sagrado dentro da Santa Igreja. Não vá procurar outras coisas, outros artifícios, outras artimanhas. Mesmo que se use o nome de Deus, precisamos tomar cuidado com isso. E para começar o nosso programa, e para dar início ao nosso programa, nós temos que lembrar uma coisa que foi colocado já há alguns programas passados, e procurar juntar na nossa cabeça tudo aquilo que nós necessitamos para concluir, justamente porque a semana que vem já vai começar o carnaval. Nós teremos essa festa de carnaval, esse momento, né, antes da nossa Páscoa, antes da comemoração da Páscoa, e também teremos a Quaresma, os 40 dias aonde que nós como cristãos devemos procurar um relacionamento cada vez mais íntimo em Deus nosso Senhor, através de Cristo, através dos nossos santos de devoção, através de uma série de coisas que eu espero que a gente consiga colocar dentro aqui deste programa e nos auxiliar para crescermos espiritualmente. E uma das coisas que foi falada, uma das coisas que realmente tem que ser pontual em nossas vidas, e eu comentei o programa passado, há 2 momentos na nossa Santa Igreja que nos fortalece e são únicos para o nosso direcionamento espiritual em nossas vidas. É o nascimento, o advento, a espera do Senhor, o nascimento, que é o Natal, e a nossa Páscoa. Só que nós temos que entender que há 2 momentos. No nascimento, no Natal, nós temos o advento, que é uma preparação que a gente faz para estarmos intimamente e espiritualmente ligados a Deus, na espera da vinda do Senhor. E é importante nós lembrarmos exatamente o Natal, porque até mesmo na novena de Natal eu sempre digo, e com a graça de Deus eu procuro lembrar sempre, em dizer que é toda uma ação espiritual. O Natal não é nada dessa parte física, essa parte comemorativa, essa parte aonde que procuram colocar a todos nós essa parte comercial. Não tem nada a ver isso tudo, porque desde as promessas da vinda de Cristo nosso Senhor, aonde em Gênesis determinou todo o caminhar da humanidade, eu sempre falo isso, do começo ao fim está tudo em Gênesis, o caminhar da humanidade fisicamente. A parte espiritual, ela nos traz exatamente o concreto quando chega no Natal. Por isso que é importante essa parte concreta estar em nós, vivenciarmos muito o nosso Natal, principalmente no advento, onde a gente pode alimentar e fazer o nosso coração estar mais disponível a receber essa parte espiritual de Deus, essa promessa que vem desde lá de Gênesis, que é a vinda do Cristo Salvador para nós. Essa vinda do Cristo Salvador para nós, apesar de nós olharmos
materialmente, o Verbo se fez carne, e naquela época puderam ver a Cristo, o Filho de Deus, fisicamente, de corpo, presente. Nós temos que entender que tudo isso é para trazer algo muito maior a nós, que é a ação espiritual de Deus para todos nós. Então nós tivemos o Advento, que abriu para nós a chance de nós nos reconciliarmos através de Cristo em Deus nosso Senhor, porque essa reconciliação nos dá na alegria de percebermos que nós seremos filhos da luz a partir daquele momento. Não seremos mais filhos escravos da lei, não teremos mais a lei em nós. Nós teremos essa união e essa redenção a partir do momento do nascimento de Cristo nosso Senhor. Por isso que foi e é muito importante nós termos a ideia completa e plena do Natal sobre nossas vidas. Mas o que o mundo faz? Ele procura atacar exatamente os dois pontos mais fortes que nós temos para a nossa salvação. E muita gente está caindo nisso, muita gente está se perdendo. Por quê? Não que não reconheça, tem uns que nem reconhecem, tá? O nascimento de Cristo e tal, tudo mais. Isso aí já podemos abrir mão desse tipo de pensamento sobre este motivo, ou sobre os motivos que eles têm. Mas nós temos que abrir uma parcela dentro de nós para analisarmos essa parte espiritual, essa vinda de Cristo nosso Senhor, onde que muitos estão sendo desviados. Por quê? Porque colocaram a imagem de Santa Claus e por trás disso todo um movimento comercial através de um tal de Papai Noel. Isso desvia muita gente mesmo, porque a alegria do Natal, e eu estou fortalecendo todo esse momento para que a gente chegue aonde nós devemos chegar, tá bom? A alegria do Natal tem que ser plena no nascimento e na ação espiritual que traz em nós. Mas a gente pode ver pelas mesas fartas, pelas comemorações, pelas propagandas que existem na TV, que existe um movimento totalmente contra essa grande verdade. Então tudo é colocado para nós como meia verdade, tudo como meia verdade. E eu devo lembrar sempre que o dono das meia verdade é o inimigo de Deus, é o encardido, é o próprio Satanás, desde lá da Eva, desde lá de Gênesis, que ele já veio com meia verdade. Vocês sabem da história, Gênesis 3, aonde ele pega a verdade de Deus e a transforma numa meia verdade para poder seduzir a Eva, assim como tentou depois no deserto com Cristo nosso Senhor, com meias verdades. Ou seja, é o que a maioria a gente vê por aí, que pega a sua Bíblia e funda uma igrejinha no fundo do quintal lá, ou funda uma igrejinha na garagem de casa e fica se enchendo de meias verdades. É lógico, para ganhar terreno, fica acima de tudo ainda apontando o dedo para outros. Vocês sabem o que eu quero dizer, para outros que seguem essa milenar ação de Deus. Então acontece isso aí, gente. Essas meias verdades, essa meia verdade, ela está presente justamente nesse momento do Natal para todos nós. E se a gente ainda não acostumou, que a gente repense durante esse ano todo, que nós precisamos, quando chegar nesta época, acertar e aceitar a ação redentora de Cristo desde o Natal para as nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que é pregado no Natal pela palavra de Deus tem que
tem que fundir em nossos corações para que gere uma expectativa de salvação para nós, e não uma alegria passageira em uma mesa farta, onde tudo que nós comemos no dia seguinte já não serve para mais nada. A gente sabe para onde vai, não é isso? Tudo que nós comemos e bebemos. Então nós temos que prestar atenção, que eu sei que existem famílias que fazem oração, fazem novenas, permanece o tempo todo praticamente nessa intimidade com as coisas de Deus, mas o fundo mesmo, que deveria ser a rocha fundamentada na ação de Deus, é simplesmente as meias verdades. Como é que é fácil saber disso? Porque logo nós esquecemos, no primeiro estourar de champanhe, no primeiro estourar de fogos de artifício, nós esquecemos de que Ele veio para nos salvar, e que deveria haver uma preocupação em manter o nosso coração e a nossa alma aberto às inspirações de Deus, porque através do Natal é onde começa o nosso esvaziar-se, que é o título do programa de hoje, é o tema do programa de hoje. Aonde começa o nosso esvaziar? Justamente no Natal. E isso eu avisei. Eu participei de uma novena de Natal que, apesar de tudo, eu sei que a tristeza não é de Deus, mas uma grande parcela eu me entristeci sim, porque as pessoas não querem prestar atenção nisso. Elas querem simplesmente cumprir os preceitos, rezar, se possível, rezar mais rápido possível, ler as coisas que nos são propostas, mas sem uma meditação, e o que eu falo bem para todos nós, a grande falta de reflexão, onde nos leva à perdição e nos leva a um entendimento que traz uma falsa alegria, uma falsa fidelidade, um falso sentimento de bem-estar, e não pode passar de 20 minutos ou no máximo meia hora, porque tem alguma coisa que fazer em casa por conta de algum problema, ou o marido chega em casa, tem que estar colocando a mesa para ele comer, ele não sabe arrumar o prato de comida dele, ou tem que dar banho não sei em quem. É isso aí, gente, é isso aí. As preocupações do mundo tomam conta já desde a novena de Natal. Então as pessoas, elas vão se preparando meio que a tropeço, meio que desembestado numa ladeira, tropicando, rolando, e pedindo a Deus para que chegue o fim e possa realmente soltar os fogos, encher a cara de champanhe, de pinga, de cerveja, seja lá o que for, e dizer Feliz Natal, que está tudo resolvido. É esse o resumo para aquela parte que ainda se deixa levar mais ou menos pelo espírito natalino, mas que no fim de tudo, como diz um grande amigo, ao fim e ao cabo, não valeu de nada. Não valeu, gente, não vale de nada. Eu digo justamente baseado numa simples frase em Apocalipse, que Deus nos fala: não seja morno, que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. O morno eu vomitarei. Essa é a frase. Então não é aquele Deus de amor que a gente está acostumado, onde graças a Deus todos os meus familiares e acima de tudo todos aqueles que eu gosto, que eu me dou bem, estão aqui nessa mesa farta. Não é isso? Exatamente errado. Errado. Quando Deus disse assim: cadê os convidados que eu escolhi para a festa? Cada um deu uma desculpa. Cada um tinha seus problemas pessoais para serem resolvidos, e Deus falou que vai lá fora e todo aquele que você achar pelas ruas, seja mendigo, moribundo, seja o que for, traga-o para a festa. Vista-os com a veste do cordeiro, a vestes branca, a veste de festa, e comemoraremos esta ceia. Não é assim? Pois é, gente.
Eu tinha que falar dessa forma, eu tinha que abrir dessa forma o programa, para que a gente desperte, porque essa Páscoa não é brincadeira, não é brincadeira. A Páscoa da nossa Santa Igreja, a qual nós comemoramos, não é brincadeira, uma mesa farta depois de um jejum. Eu fiz 40 dias sem comer carne, eu fiz 40 dias de jejum sem beber nada. Aí quando chega no domingo de Páscoa, enche a cabeça de cachaça, enche a barriga de comida e se acha a melhor coisa que fez para Deus. É a mesma coisa do Natal, é o mesmo sentido do Natal. Não valeu de nada. Parcimônia, humildade, serenidade, discernimento no espírito, isso tudo nós temos que buscar lá na Quaresma, para que a gente não desvie. Porque assim, quem te acompanha em tudo isso, quem nos acompanha em tudo isso, é o inimigo de Deus, é o diabo que nos acompanha em tudo isso. Olha, essa Quaresma eu vou querer ser forte, perseverante, eu vou pegar algo que realmente eu gosto, eu vou proibir a mim mesmo fazer aquela agressão física a mim mesmo, física e mental, né? Eu não vou comer ou não vou beber água, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Não vou beber água e tal, tudo mais. E o inimigo, ele se afasta por um tempo e ele vai ficar de olho em você, não é assim? O leão fica à nossa volta rugindo para ver a quem devorar. Não é assim que São Paulo fala para nós? Pois é. Então o que acontece? Quando chega no momento de comemorarmos realmente a ressurreição, a Páscoa para nós, o cabra vai lá, o fulano vai lá e enche o pandu de comida, de bebida, até desmaiar, perde os sentidos e tudo mais. Ou seja, toda a Páscoa que ele realizou caiu por terra. Mas qual que é a consequência além de tudo isso? Abriu uma enorme brecha na sua vida para poder o inimigo voltar naquela casa que praticamente estava arrumado. Lembra daquela passagem que diz assim: olha, o inimigo, quando você decide realmente orar e servir a Deus, ele se afasta. Aí você vai lá, limpa a casa, você joga tudo para fora, camiseta de banda de rock, você joga para fora aqueles presentinhos supersticiosos, não é isso? Águas de cheiro, aquelas coisas todas esotéricas, joga tudo para fora, livros e tudo mais. Você limpa a sua casa. Só que ele fica de olho e quando ele volta, quando ele percebe que você deixou a janela aberta, você abriu uma brecha, ele volta com 7 mais junto com ele, para que ele possa agir dentro de ti. Isso é uma realidade que a nossa Santa Igreja nos dias de hoje não fala mais. Ele não fala mais no desenvolvimento espiritual para todos nós, no crescimento e fortalecimento espiritual para todos nós. Então, o que é importante hoje é nós termos um sacerdote, não importa qual, se é bispo, se é padre, se é pároco, não importa, nós temos um sacerdote hoje que passa a mão na cabeça do povo, dizendo para não se preocupar, que o importante é ser feliz, não é isso? Não precisa se arrepender, se converter, não precisamos mais nos esforçarmos. Não, Papa Francisco, é isso aí. Nós não precisamos mais ter virtude de fé. É isso que estão falando hoje em dia. Que agora essa igreja sinodal, essa igreja nos permite fazer tudo, porque nós somos filhos de Deus, Deus é amor, Ele nos ama do jeito que somos, porque afinal Cristo veio e pegou todos os pecadores para servir. Os apóstolos todos eram pecadores, então ele pegou todos os pecadores, como uma desavisada escreveu no meu Face lá. A samaritana, por exemplo, entre outros, e citou lá mais uns nomezinhos lá, mais uns tipos, né? Ou seja, desviou totalmente
aquilo que Cristo, desde quando veio, ele já exigiu e fez. Ele mesmo fez, ele deu exemplo e exigiu de todos nós: esvaziarmos para sermos preenchidos pela ação do Espírito Santo. Ele exigiu, porque ele mesmo, para ter a plenitude na cruz, a plenitude da ressurreição, por conta da cruz, ele exige de todos nós. Então, para que nós tenhamos um começo e possamos conseguir acompanhar tudo isso, porque ele falou: esvazia-te a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, para que a gente possa ter essa ação de Deus em nossas vidas, para que um dia nós possamos chegar na nossa Páscoa e fazermos parte dessa ação redentora de Cristo nosso Senhor, nós temos que aprender a nos esvaziarmos, pegar a nossa cruz e seguir, fazer essa violência contra nós mesmos, derrubar as nossas mazelas, as nossas crendices, achismos e tudo mais, e seguirmos realmente aquilo que Cristo nos ensinou através das próprias ações dele, desde quando ele nasceu até o momento da crucificação. Então vamos entender uma coisa muito simples. Não adianta também nós chegarmos agora e falar: olha, eu vou pular carnaval na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vou me arrebentar, vou fazer de tudo, porque depois eu vou viver a quaresma, eu quero viver esse momento de penitência, eu quero buscar a santidade, eu vou me arrepender na quarta-feira de cinza, vou fazer a minha confissão, porque é um preceito da igreja, a gente se confessar, e depois eu vou viver essa quaresma para purificar tudo aquilo que eu fiz. Ótimo! Que lindo pensamento cristão! Eu acredito que não precisa amarrar mais do que uma pedra de moinho no pescoço dessa que ele acabou de amarrar para descer ao inferno, porque ele está acima de tudo, como se diz, banalizando toda a ação de Cristo por nossas vidas, toda a ação de Cristo pela igreja, toda a ação de Cristo espiritual para cada um de nós. Está banalizando, sim, porque é fácil dizer: eu vou me divertir agora e amanhã eu me arrependo. Pode-se dizer, eu posso até dizer que talvez na quarta-feira de cinzas ele não esteja vivo. E aí? Como é que ficou a alma dele? Segundo, foi como se ele desafiasse a Deus, porque Deus já praticamente na vinda de Cristo nosso Senhor, desde o Natal, já exigiu de nós uma santidade, uma preparação espiritual para nós chegarmos nesse momento da Páscoa. E antes da Páscoa, chegarmos nesse momento da quaresma, desta preparação para o nosso caminhar na Páscoa. Então, se de repente a gente pode até estar preparado desde o Natal, mas se deixa levar por toda essa imundície do carnaval, ainda mais nos dias de hoje, onde a sexualidade está solta, as drogas, bebidas e tudo é permitido, que nada é pecado, segundo eles, então sinto muito, você entrou naquela faixa do morno, da prepotência, achando que você vai conseguir se limpar o suficiente para estar na quaresma pronto para buscar a santidade, que aquela introspecção que a gente faz em nossos corações, aquela sede de buscar ao Senhor, a ponto de se arrepender pelos pecados, não só desse momento, desses dias de carnaval, mas de toda a nossa vida, cair por terra. E a gente acredita, dentro da nossa prepotência, que a gente vai conseguir se arrepender o suficiente
e dentro da quaresma o suficiente para sermos perdoados e termos o direito de comemorar a Santa Páscoa. Não é brincadeira não, gente. Estamos brincando com as coisas de Deus. Estamos brincando com as coisas de Deus. Moisés, por uma questão muito simples, brincou praticamente, porque ele feriu a pedra lá no deserto e não entrou na terra prometida por uma coisa simples, depois de ter passado tudo que passou. Não entrou na terra prometida. Isso foi um aviso deixado a todos nós. Um aviso deixado a todos nós. Então veja bem, a gente não busca os sacramentos e quando busca, estamos frios. Gente, essa frieza dos sacramentos, digamos assim, eu vou me confessar, mas eu não consigo sentir arrependimento. Eu vou rezar, eu vou orar, mas eu não consigo me concentrar. Eu estou sempre assim desanimado para rezar. Eu rezo de qualquer jeito. Ofereça isso também como penitência, como sacrifício. Essa é a jogada. Essa é, como é que eu poderia dizer? Essa é a chave da coisa. Todo e qualquer sentimento nós temos que abrir mão e mostrar a Cristo Nosso Senhor com sinceridade. Senhor, hoje estou aqui para rezar esse terço, mas estou com preguiça, eu quero colocar esta preguiça, mas eu vou rezar, Senhor, com preguiça mesmo eu vou rezar esse terço. Senhor, estou com preguiça de fazer 1 minuto de adoração no sacrário, mas eu vou me ajoelhar e adorar a Ti, Senhor, mesmo que as minhas palavras, no meu sentir, sejam em vão. Mas eu estou diante de Ti, Senhor, ajoelhado, querendo louvar a Ti. É diferente de acharmos que a gente precisa sentir alguma coisa para estar diante de Deus. Se eu não estou enganado e alguém puder confirmar comigo, Santa Teresinha, por exemplo, parece que ela testemunhou que ela ficava e ficou durante anos diante do Senhor, porque quando entra lá na congregação das irmãs, você tem que fazer aquele movimento de adoração, e ela entrava dentro lá do sacrário, ficava diante do sacrário, ficava diante do Santíssimo em adoração, mas não sentia nada. Ela ficava olhando o tempo todo o relógio, vamos dizer assim, para ver a hora passar para ir embora, mas ela oferecia aqueles momentos. Monsenhor Jonas, da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, ficou 8 anos nesse deserto espiritual. Ele não sentia nada, mas ele procurava realizar tudo e entregava tudo a Deus. Olha, Senhor, eu estou celebrando, mas não tenho vontade. Eu não estou acreditando, meu coração está frio, está vazio. Isso tudo é artimanha do inimigo. É artimanha do inimigo que a gente precisa acordar para poder vivenciarmos cada vez mais essa nossa quaresma. Isso é esvaziar-se. Agora, nós passamos a vida toda nos confessando, bem ou mal, mas nos confessando, achando que já está resolvida a nossa vida. Então que nós podemos entrar com os 2 pés nesse lodaçal, nesse lamaçal que é o carnaval, que depois na quarta-feira santa eu me reconheço como pó, como pecador, e vou viver uma quaresma e me santificar para poder depois vivenciar a Páscoa. Gente, pode até ser repetitivo tudo isso, mas está errado. Está errado mesmo. Nós precisamos cada vez mais entender que o nosso esvaziar-se, tomar a nossa cruz e seguir, é a mesma coisa que os reis magos fizeram. É desde o Natal. Eles abandonaram a tudo que tinham
A gente tem que entender também que eles eram magos, eles viviam da magia. Mesmo assim, eles buscavam algo verdadeiro, algo real. E como eles viram aquela luz que eles nunca tinham visto nada na vida, direcionando eles para algo que fez com que eles sentissem dentro dos seus corações que era algo verdadeiro, eles abandonaram da onde eles estavam e seguiram aquela luz, para chegar num momento depois, no nascimento em Cristo nosso Senhor, reconhecer que deveria haver uma mudança concreta na vida a partir do Natal. Eles foram para onde antes de chegar em Belém? Eles foram para Jerusalém, mas basicamente eles sabiam que ali não havia o Salvador. Por quê? Porque todo aquele povo poderia até acreditar em Deus, como nós estamos fazendo e já fizemos lá no nosso Natal. Nós poderíamos até estar acreditando em Cristo nosso Senhor, que viria um Messias, um Salvador, tudo bem, tudo jóia, mas os reis magos sabiam que não estava lá. Eles sabiam porque aqueles povo, assim como nós, não tiveram coragem de se esvaziar e ir atrás daquela luz para encontrar o Messias, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, para encontrar a verdade. Aquele povo conhecia as leis, conhecia os mandamentos, conhecia todas as coisas de Deus, mas eles não tinham coragem de se esvaziar para se preencher com a força que vinham os reis magos para ir buscar a Cristo, para ir buscar essa verdade. Então o nosso Natal já começou errado e é difícil nós vivenciarmos agora uma Páscoa verdadeira, porque nós não nos esvaziamos o suficiente no Natal para sabermos que acima de tudo não era esse tal de Santa Claus, mas o mundo se usou da santidade por acima de tudo o teu nome, né? De Santa Claus, Santo Noel, sei lá o que nome que dão para isso. Se usaram disso para dizer que ele fez uma ação humanitária, então ele é santo e todos devem seguir. Então Papai Noel faz ação humanitária, sigam o Papai Noel. O Cristo a gente reza lá na noite, na meia-noite, se abraça, né? Proclama Feliz Natal e tal, mas já de olho no pernil, já de olho lá na carne, na bebida e tudo mais, e vamos festejar isso aí. Você entendeu? Então essa ação toda, eu estou tentando juntar tudo como se fosse um funil para a gente poder chegar aqui na Quaresma. Então vocês podem notar que eu voltei lá para Jerusalém, voltei lá com o Natal, os Reis Magos, mas não se assustem, tá bom? Acima de tudo também, por ser um programa de rádio, não tem como voltar a fita, a menos depois de estar gravado. Então tem gente que está chegando agora, seja bem-vindo. Programa do WhatsApp é legal. Programa da Rádio Onda, programa O Canto da Paz. O WhatsApp da rádio é 11 4442 0844. É só mandar mensagem aqui e a gente vai procurar, dentro do discernimento do Espírito Santo, responder a tudo. Então, para que a gente entenda e feche agora essa parte do Natal e consiga caminhar, porque a partir do Natal nós vamos ter que entender, depois de tudo isso que eu estou falando, do nosso entendimento e crescimento espiritual, nós, para fazermos e realizarmos uma Páscoa verdadeira, nós temos que entender o caminhar de Cristo. Principalmente porque ele falou o quê? Tome a tua cruz e siga-me. Se você está seguindo a ele, mas não entendeu nada, das duas uma: ou a gente se perde de uma vez, ou a gente vira Judas. Vira Judas porque nós diante de Deus vamos dar o ósculo santo, vamos beijar-lhe a face. É aquela parte que
basicamente a gente vai procurar fazer dentro da igreja, que são os preceitos. Mas por outro lado, diante daqueles que nós temos que dizer: eu vi a Cristo, eu vi o Messias, e Ele veio para nos salvar, seja para os nossos parentes e amigos, seja para nossos familiares, não? Mas para todo mundo, onde devemos evangelizar, a gente banca o Judas. A gente vende ele exatamente por conta de uma estima pública. A gente vai vendê-lo por conta de não arrumarmos encrenca com o nosso irmão, porque nós seremos motivo de condenação a partir do momento em que a gente apresenta que nós acreditamos em Cristo nosso Senhor e este ressuscitou. Foi o que São Paulo disse a todos nós. Nós temos que pregar o Cristo e este o ressuscitado, que infelizmente nós estamos vendo hoje sacerdotes, bispos, até mesmo o nosso querido Papa Francisco, não fazendo mais essa parte de anunciar o Cristo ressuscitado. Nós estamos anunciando que a igreja é humanitária. A igreja vai atrás agora do pobre, tira-se o Cristo do altar e coloca o pobre ali, alimentando ele, dando o pão da vida para o pobre. Nossa, Cláudio, mas você é um cristão e você fala que a gente não deve acolher o pobre, mas está na Bíblia isso aí. Tudo bem, gente, mas nós temos que entender profundamente tudo isso que eu estou passando neste momento e algo um pouquinho mais além. Primeira coisa, é o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Abandonar-se totalmente e acreditar em Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, com toda a força, com todo o coração, com todo o meu ser. Por quê? Porque depois, no mais, tudo será acrescentado. Essa história do pobre, eu não vou cansar de falar isso, porque muitos irmãos ainda estão dormindo e não conseguiram acordar, que estamos sendo enganados justamente nessa figura do pobre. É que nem aquela história de comer a picanha, tomar uma cervejinha, é a mesma porcaria, é a mesma meia-verdade que o diabo usou para enganar a Eva, estão se usando na forma do pobre. E esses movimentos da igreja estão satisfatoriamente felizes porque se usa o nome do pobre e arrecadam muito dinheiro por conta disso. A pessoa não se preocupa em procurar um grupo sério que realmente faz um movimento humanitário para sustentar, como por exemplo nós temos a Aliança de Misericórdia, um trabalho difícil que eles fazem para alimentar aquele pessoal, para vestir aquele pessoal. Não, simplesmente vai lá, dá o dízimo, aí tem a campanha da fraternidade agora, CNBB e tudo mais, e aí eles pegam esse dinheiro todo e a gente não sabe, gente. A gente não sabe. O que a gente sabe é que eles estão ganhando cada vez mais força para dizer a você que tudo aquilo está indo para o pobre. Mas veja bem, começa a pensar que o pobre, assim como o nosso próximo, ele fica no segundo mandamento, não é no primeiro mandamento. E Cristo mesmo nos diz: por que se preocupar com o que vai comer amanhã, com o que vai se vestir? Olhai os lírios do campo, não é assim que ele começa? Por que nós estamos preocupados com o pobre, sendo que 90% é uma ação que deveria partir praticamente da nossa política, do nosso governo? A igreja faz a parte dela, sim, porque a igreja católica, ela tem por todo o mundo diversos locais onde acolhe realmente, não só em santuários, mas hospitais, em casas de recuperação de drogados, de mães viúvas e tudo. Tem inúmeros lugares, bilhões de lugares pelo mundo todo. Mas hoje estão gastando dinheiro politicamente
Com o quê? Dizendo que a igreja, ela tem que partir, ela tem que ser uma igreja que caminha em direção ao pobre, para acolher o pobre, para buscar o pobre, alimentar o pobre. E lá vai pobre, pobre virado do avesso, pobre à milanesa, pobre de tudo quanto é jeito, e as pessoas continuam contribuindo. Só que elas não percebem, por falta de conhecimento e por preguiça de conhecer, que, por exemplo, quando Cristo fez aquele milagre dos pães e dos peixes para mais de 5.000 pessoas, sem dizer mulheres e crianças e tudo mais, antes ele estava 5 dias pregando o evangelho e ele não alimentou ninguém. 5 dias ele ficou pregando o evangelho. Por quê? Porque o reino de Deus é o principal. Se nós não nos esvaziarmos completamente, confiarmos em Deus completamente, que tudo Ele vai fornecer para nós, tudo Ele vai ser capaz de nos suprir das nossas necessidades em tudo. Nós tivermos essa coragem, essa confiança de crer em Deus, nós vamos acabar engolindo tudo isso que está sendo falado por aí. Olha, o dinheiro que você está dando está indo para o pobre. É para alimentar o pobre, para todos os pobres, é tudo isso aí. Então, e outra, hein? Você quer ver, por exemplo, João Batista? João Batista mandou perguntar: é este Cristo mesmo que eu estou aqui, por isso que eu estou na prisão? É por este Cristo mesmo que eu preguei, que eu passei a vida toda no deserto comendo mel e gafanhoto, para não me contaminar com o mundo e batizar o Filho de Deus? O que Cristo falou? Avisa João Batista que aqui os mortos estão sendo ressuscitados, as pessoas estão sendo curadas e os pobres estão sendo evangelizados, não estão sendo alimentados. Cristo nunca fez assistencialismo, nem Deus nem Cristo nunca teve respeito humano, porque ele já anunciou: a porta é estreita. Você tem que se esvaziar como eu vou me esvaziar. Vocês têm que pegar a cruz de vocês, fazer uma luta espiritual, fazer realmente uma guerra dentro de vocês mesmo para poderem me seguir. É lógico, quando a cruz se tornar um peso para vocês, quando o fardo for muito pesado, eu vos aliviarei. Mas esse aliviar não é tirar o nosso fardo. Falou: Senhor, eu consegui caminhar até agora, daqui em diante eu não consigo mais porque está muito pesado. Aí Cristo vai falar: bom, vamos fazer os cálculos, você tem tantos anos de vida, lutou até agora, está aqui tua recompensa, pode descansar, você não precisa fazer mais nada. Não é assim. Esse eu vos aliviarei, ele vai mostrar para nós, vai nos encorajar de que é possível, em primeiro lugar, através de nós olharmos a própria pessoa dele, do esvaziar-se dele das coisas que ele faz, para que a gente possa segui-los e se animar, que nós teremos a nossa recompensa nos céus, é a vida eterna. É isso que ele falou: vou aliviar o seu fardo. E tem outra, lá na porta do templo, aquele coxo que tinha na porta do templo, aquele manco que tinha lá, que foi curado. O que os apóstolos falaram para ele? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te digo: levanta-te, esteja curado. Não foi assim? Pois é, gente. Pois é. Então toda essa mídia que estão produzindo em massa para enganar a todos nós é para que a gente se desvie do esvaziar-se e do seguir a Cristo. Porque Cristo, ele assumiu a condição de pobreza. Ele já nasceu se esvaziando, ou seja, mostrando que a carne não é nada. A carne cresce, ela enfraquece e morre. Isso no nosso caso. E depois também se desfaz em pó, se desmancha. Só depois, lá no finalzinho, é que ele virá recuperar e realmente refazer, para que nós, por completo, possamos fazer parte, né,
do reino dos céus. Seremos semelhantes a Ele em corpo e alma. Então nós vamos recuperar a nossa aparência física. Está tudo na Bíblia, gente. É só ler e não se deixar levar por esses lobos que ficam aí na internet, ficam por aí nas mídias sociais, nesses absurdos, falando essas porcariadas todas e levando muitos a crerem. Então nós precisamos aprender a nos esvaziarmos. Vamos ver que eu consigo, vamos ver, não. Peçamos pela ação de Deus que nós tenhamos coragem de dizer: eis aqui o vosso servo, Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. Eu preciso me esvaziar, Senhor. Eu preciso me abandonar em Ti, Senhor. Eu preciso crer mais em Ti, Senhor. Estou me deixando levar pelos prazeres do mundo, pelas coisas do mundo, Senhor. Estou me desviando em pensamentos, em atitudes que estão perdendo a fidelidade das minhas ações e das minhas razões para ser justo e fiel e ganhar a coroa, Senhor, da vida eterna. Vinde em nosso auxílio neste momento, coroar-nos, Senhor, com a Tua bênção, coroar-nos com a Tua graça, coroar-nos com a ação do Teu Espírito, Senhor. Se houver em nós sequer um segundo de nossas vidas onde nós fomos sinceros contigo, Senhor, e aproveite desta brecha que nós abrimos, Senhor, para trabalhar em nós e fazermos crescer espiritualmente, nos auxiliando a esvaziar-nos das coisas do mundo e ficarmos somente com o que é bom. E eu peço, Senhor, que a gente possa entender agora a razão deste programa e que a gente consiga se alegrar realmente em buscar esvaziar-se como o Senhor mesmo nos pede, nos ordena, porque a porta é estreita. Esvazia-te a ti mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Cristo, quando veio, gente, Ele veio basicamente desta forma, na simplicidade e na pobreza. Tanto é que nem no hotel Ele se hospedou. E pelo contrário, mostrou que o hotel, por ser tomado pelas coisas do mundo e favorecendo os prazeres do mundo, porque a gente sabe que num hotel ou num motel praticamente existem essas ações, então nem lá aceitou esse momento de redenção no seu nascimento e mandou que ele fosse e se instalasse aonde? Num coxo, dentro de um estábulo, onde a gente sabe, para quem foi da roça, sabe que o cheiro e todo o local é insuportável. Ninguém lavou o estábulo, viu? Deu banho lá na vaca, nos camelos, nos carneirinhos, passaram lá uma glostora lá, um perfuminho. Ninguém olha só, ninguém deu um polimento nos cascos, nada disso, gente. Entrou naquele lugar sujo, fedido. Entraram, né? São José e a Virgem Santa Maria entrou para ter o Cristo nosso Senhor, para trazer a luz e a verdade para nós, para nos chamarmos à santidade, para a partir daquele momento, para todos que crerem, serem salvos. Mas com uma palavra que eu não falei até agora, desde o começo que eu apresentei tudo. Apresentei as razões do Natal, apresentei um pouco das razões da Páscoa, da Quaresma, onde o fulano vai lá se entregar lá no Carnaval e tudo mais. E apresentei até mesmo essas falsidades ideológicas que está tendo na nossa Santa Igreja por conta do clero e de uma série de coisas. Faltou uma palavra simples, a mesma de João Batista. Antes de batizar a todos aqueles adultos que estavam lá e que realmente estavam sentindo em seus corações aquele aquecer, aquela vontade de se converter,
aquela vontade de encontrar-se pessoalmente com Cristo, aquela vontade da salvação, aquela vontade de se sentir realmente espiritualmente curado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Dá para entender, gente? Dá para entender isso? É sério demais. É sério demais, gente. Isso tudo Cristo foi trazendo para nós e Ele foi crescendo na espiritualidade. São Tiago, não. São Judas também não. Deixa eu ver se eu lembro, gente. Eu vou lembrar, já. Eu vou lembrar. Nos fala claramente. Espera um pouquinho só. São Lucas, lembrei. Graças a Deus. É o tico e teco, tá? Não esquenta não, que de vez em quando realmente eles têm esses conflitos internos e eu aqui que pago o pato. São Lucas mesmo nos diz que ele cresceu em Deus e cresceu em espírito. Ele cresceu em Deus como? Ele foi aprendendo que ele era carne e sangue, ele foi aprendendo que ele era humano, mas ele foi aprendendo a se esvaziar desde criança, para que o seu relacionamento em Deus fosse crescendo cada vez mais. É isso que São Lucas diz a todos nós nessa parte, que Cristo foi crescendo como homem e crescendo com relacionamento em Deus. Então, ou seja, ele foi, mesmo crescendo como homem, ele foi se esvaziando. Por quê? Porque ele foi observando que ele precisava estar sempre e cada vez mais próximo a Deus. Então ele começou a reservar na sua caminhada apostólica, ele foi se entregando cada vez mais às orações, porque a partir do momento que já foi crescendo e tomando uma certa idade, havia aquele conflito humano dentro de nós, só que ele não era um cara desarrumado, desajustado. Ele tinha a sua sensibilidade humana, tanto é que a gente pode perceber que ele chorou, ele ria, ele comia, ele tinha as suas necessidades normais humanas, mas não era desregrada, né? E transtornadas como são as nossas. Nós somos imperfeitos porque o pecado nos faz imperfeito. Por isso que a nossa luta é maior, mas a dele também é. Por quê? Porque ele foi buscando a aprovação e aceitação de todos em nome do Pai. Então ele se fechava dentro das orações para que ele pudesse fazer com que a parte humana dele entendesse por que as pessoas não acreditavam nele, por que as pessoas rejeitavam, por que a maioria buscava a ele como um curandeiro. Tanto é que os apóstolos perguntavam: Senhor, por que o Senhor falava em parábolas com esse povo? E ele disse: para que aqueles que ouvissem não escutassem, e para aqueles que vissem não, para aqueles que olhassem não vissem, e assim não se convertessem, e eu não os curasse, não os salvasse. Porque justamente, gente, aquelas pessoas estavam buscando um Cristo curandeiro. Cristo chegava para as pessoas e dizia: olha, vai e não conta para ninguém, mas apresenta-te ao sacerdote. Foi o que ele fez com o leproso. Com os leprosos, apresenta-te ao sacerdote, apresenta-te à igreja como testemunho de que ele veio dos céus para curar? Não, ele veio dos céus para salvar, perdoar os pecados e levar a salvação ao ser humano. Em certos momentos havia necessidade da cura.
Mas a gente pode perceber, para não estender muito, que em alguns casos, o que ele falava? Somente teus pecados estão perdoados. Ele não curava fisicamente. Só quando ele era confrontado. Então havia ainda aquele conflito humano, divino nele. Tanto é que ele falou: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou tome a tua maca, tome a tua cama, tome o teu leito e anda? Porque ele foi confrontado. Então todos esses momentos eram conflitos da carne com o espírito. Ele não podia ele não podia ser totalmente divino ali no meio de nós, porque ele tinha que se esvaziar cada vez mais como humano, para que quando chegasse, olha só, aí é que está a coisa, para que quando chegasse na cruz, Deus pudesse fazer a plenitude dos tempos. Ou seja, quando ele estiver totalmente vazio na cruz, ele morreu. Não há nenhum sentimento humano, não há nenhuma pulsação humana, não há nada mais de humano nele. Deus envia seu Espírito pleno para preenchê-lo. Foi por isso que depois, quando ele ressuscitou, as pessoas não reconheciam ele, porque viam, através daquilo que aprenderam, somente a imagem física do Cristo. Usavam-se das coisas de Deus com razões humanas. Então, Maria Madalena lá quando rolou a pedra, que ela foi lá e viu que o sepulcro estava vazio, ela olhou a Cristo achando que era um jardineiro, porque não trazia à mente dela aquilo que Cristo já estava propondo espiritualmente para todos, até mesmo para nós agora. Nós temos que aprender a nos esvaziarmos e nos preenchermos do Espírito Santo, para que cada vez mais a gente possa reconhecer o Cristo no nosso irmão, no nosso caminhar, na nossa Santa Igreja. Há uma diferença muito grande, gente. Há uma diferença muito grande. Olha só, quando Cristo apareceu na beira da praia, a pedra fundamental da Santa Igreja, não havia reconhecido a ele, ao Cristo, não é? Quem o reconheceu? Um servo, João. João o reconheceu, porque seu amor estava muito mais disponível a se abandonar, a esvaziar-se das coisas do mundo, e trouxe para si, para dentro de si, essa ação espiritual, esse preenchimento do Espírito. E aí Pedro, na sua humildade, conseguiu ouvir a voz não de Cristo, porque os seus olhos estavam embotados com as coisas do mundo. Tanto é que ele falou: eu vou pescar, eu não entendi mais nada. Jesus disse que ia vir salvar, ia libertar o povo, disse que ia ser assim, que ia ser assado, e eu não entendi nada, eu vou pescar. E o pior, contaminou aos outros que também foram pescar. Mas um deles, que estava ainda com o coração enraizado e teve esse primeiro encontro, esse encontro espiritual, e se deixou abrir. Por isso que é importante a gente ter esse encontro e se deixar abrir. Foi João evangelista. Foi ele que chegou e disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. E aí caiu as escamas de Pedro e ele conseguiu reconhecer o Cristo já transubstanciado espiritualmente, no seu corpo glorificado. Esse é o entendimento que nós temos que buscar para irmos esvaziando, para a gente já começar a se esvaziar.
buscar esse esvaziamento. Então, a prática para que a gente busque esse esvaziar é realmente se afastar de todas as coisas que nos faz pensar como se fosse uma verdade, mas não é. Por isso que hoje é importante nós buscarmos a palavra de Deus, buscarmos conhecer os documentos, a história da igreja, a história dos santos, porque ali está a verdade. Eles conseguiram se esvaziar a ponto de serem preenchidos pelo Espírito Santo e esquecer a razão humana da própria vida. Esvaziar-se dos bens materiais. Buscar a totalidade no Espírito. Ora, segunda-feira foi o martírio de Santa Águeda, que ela foi realmente punida porque ela não queria casar-se. Ela queria realmente se dedicar somente à parte de Deus. Mas aí tem uma coisa que eu gostaria de explicar a todos nós e reforçar aquilo que eu já tenho no meu coração e tenho buscado muito. Santa Águeda, ela fez aquilo que São João da Cruz ensina para todos nós, que nós temos que pôr na nossa vontade e na nossa mente a ação de 2 desertos em nossas vidas. Isso é para começar a nos esvaziarmos, tá? Essa ação e essa vontade que nós temos que colocar em nós para que Deus faça a obra em nossas vidas é o que São João da Cruz ensinou claramente. 2 tipos de noites, ele chamava de noite, os desertos das nossas vidas ele chamava de noite. Então, a noite ativa e a noite passiva na nossa vida. Então vamos lá, Santa Águeda, ela teve a sua noite ativa, o seu deserto ativo, que é o que a gente tem que buscar, tanto nessa quaresma, quanto no advento, e no nosso dia a dia. Nós temos que buscar a todo instante esta noite ativa. O que é essa noite ativa? O que é esse deserto ativo? É buscar os sacramentos da nossa Santa Igreja, buscar coisas santas em nossas casas, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso reconciliar, o nosso doar-se. Aí que entra aquele segundo mandamento, né? Nos doarmos ao pobre, realmente acolher o necessitado, acolher a todos aqueles que precisam de nós, buscar o entendimento na palavra de Deus, para que possamos enriquecer as nossas raízes, para que quando o Espírito vier em nós, nós podermos ter a certeza e um testemunho vivo de Cristo e apresentá-lo sem vergonha aos outros. O programa passado eu lembro o que difere das pessoas colocarem um terço no pescoço, o que difere das pessoas acenderem uma vela e muitas vezes ficar lá em oração dia e noite, aquelas coisas todas. O que difere disso aí ter uma validade é que quando ela é curada, quando ela recebe as graças de Deus, ela não fala que foi Cristo quem curou, não fala que foi através da intercessão que Cristo permitiu que a cura fosse realizada. Ela fala que porque ela rezou que foi curada. Ela fala porque o terço está no vidro do carro, porque ela tem um adesivo de São Bento, ela se livrou de algo, ela teve um livramento. Ela fala que foi porque ela rezou demais, ela reza demais, ela reza rosários e terços, ela ora, ela participa de grupo de oração, ela vai na missa todo dia, ela se confessa. É por causa disso que ela foi salva e não foi por conta de Cristo. Então, voltando lá para Santa Águeda e para os
e para tudo aquilo que nós devemos fazer em nossas vidas, é buscarmos a fidelidade e as razões de Cristo em nós, ter a coragem de dizer a todos: estou, quando precisa, é lógico, para que não haja um pensamento de soberba, um desvio de pensamento, estou de jejum, estou me preparando, ou se for o caso, nem fala nada. Guarda o teu rosto, guarda os teus sentidos somente para Deus, mas pratique tudo isso para que as tuas raízes, as nossas raízes, sejam fortalecidas em rocha. E aí sim, nós termos um testemunho vivo de fé. E é o que Santa Águeda fez também. Ela buscou as coisas de Deus. E olha que não foi só Santa Águeda, tá? Foram todos os santos da nossa igreja. Assim como todos eles foram martirizados, os apóstolos também foram martirizados. Todos eles buscaram a excelência e a plenitude do esvaziamento físico, para que pudessem ser preenchidos plenamente e ser justo e fazer parte da ação redentora de Cristo. Fazer parte é estar ligado intimamente. Então, esse deserto, esta noite, esta primeira noite, que é a noite ativa, é isso. É buscarmos a santidade a cada instante das nossas vidas. E para isso, nos esvaziarmos a todo momento, em todas as ações, principalmente naquelas em que a gente... Sabe aquela pisada de bola que a gente dá? Ah, porque meu pai era assim, eu também sou. Porque meu pai fumou e eu fumo, eu não consigo largar. Porque meu pai bebia, meu avô bebia, meu avô falava palavrão, eu também acostumei, somos todos assim. É herança familiar. Não, gente. Nós temos que pôr um ponto final em tudo isso e buscarmos ativamente esse deserto espiritual. Esse deserto esse deserto ativo, para que a gente possa querer cada vez mais a outra parte que eu falei, o deserto passivo. Por quê? Numa ação de Deus sobre nossas vidas, 1 Coríntios 10, se eu não me engano, 1 Coríntios 10, 13, eu acho, gente. Deve ser isso mesmo. Mas a palavra de Deus é fácil ser localizada, porque é assim. Deus não vai dar o frio a nós acima do cobertor que nós temos. Ele não vai dar as provações acima daquilo que nós podemos suportar. Então, esta é a ação passiva, é a noite passiva, é o deserto passivo. Por quê? Porque a partir do momento em que nós dobramos o nosso joelho e dizemos de todo o coração: Senhor, faça-se em mim um canal da Tua graça, Senhor, faça-se em mim, Senhor, a Tua luz, usa-me, Senhor, eis aqui o vosso servo, o vosso escravo. A gente ouve isso em grupo de oração, que é uma bênção, não é isso? Não é lindo? Aí todos choram: estou disponível, Senhor, olha, eu rezo todos os dias, eu comungo todos os dias, eu me lavo com água benta, com sal bento, eu abençoo a casa e blá, 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 blá. Aí São João da Cruz vai nos dizer: tá bom, Deus vai olhar para nós e falar assim: tá, então agora vamos para a noite passiva, para provar o servo no ouro, no fogo da fornalha, para provarmos o ouro no fogo da fornalha, no cadinho do fogo. Vamos prová-lo para ver se tudo isso é verdade. E Cristo fez isso com todos, tá? Quando ele chegou para aquela mulher e disse-lhes aquilo que é prometido aos escolhidos da casa de Deus, não cabe dar o alimento que foi reservado aos escolhidos
não cabe dar aos cachorros, não é isso? Chama uma mulher de cachorro. Chegou para um cego e perguntou: o que é que você quer que eu faça com você, meu filho? Perguntou para um leproso: o que é que você quer que eu faça contigo? É isso, gente. Quando a gente se determina a dizer: Senhor, eis aqui o vosso servo, e a gente começa a praticar os desertos ativos, as noites ativas, como São João da Cruz dizia a todos nós e nos ensina claramente, Deus vai falar: então vamos realmente purificar para ver até onde vai essa vontade. Ora, a mulher hemorroísa, 18 anos tendo hemorragias, e ela entrou dentro desse deserto passivo, porque é o que acontece em nossas vidas, uma dificuldade financeira, uma doença. Acontece em nossas vidas um desentendimento familiar, onde todos te abandonam, ou na nossa comunidade, onde eles torcem o nariz quando você fala: eu sou de Deus, a partir de agora eu vou seguir a Deus, e você proclama uma cura, uma libertação, você proclama realmente a tua entrega, você mostra uma vontade enorme de querer ser curado, ser salvo, de resgatar o irmão, e acaba sendo o quê? O motivo de condenação para ele, porque ele não consegue, então ele vai começar a ser contra você, vai praguejar você, vai isolar você. Tem pessoas que vai te chamar de louco. Você é louco, gente. Eu conheço esse cara, ele vivia no boteco, só falava palavrão, assistia filme pornô todo dia, vinha falar besteira, pornografia, insinuações, é um cara adúltero e tudo mais. Esse é o deserto que São João da Cruz chamava de noite passiva. Deus prova a gente no cadinho, neste fogo do Espírito, para realmente fazer com que as nossas certezas sejam purificadas e nos faça crescer, para que a nossa carne seja esvaziada das razões humanas e seja preenchida do Espírito. Então, o que aconteceu com Santa Águeda? Foi isso. Ela passou por esse deserto ativo de querer realmente se entregar a Deus, como todos os santos da nossa igreja, e Deus disse o quê? Vamos provar para que isso tudo seja verdade, e nessa verdade esteja totalmente purificado e seja digno de vestir a roupa lavada no sangue do Cordeiro, a roupa de festa, a roupa de núpcias que Cristo anuncia para todos nós. E ela foi provada como? Foi martirizada, cortaram o seio dela, colocaram chapas quentes sobre ela para que ela se queimasse, colocaram ela naquele negócio de tortura, aquele que coloca com as pernas assim entreabertas, e fizeram atrocidades com ela, jogaram ela na prisão, espancaram ela. E aí, o que aconteceu? Ela foi fiel a tudo isso. Ela não fez como Judas, como tantos Judas que existe hoje dentro da nossa Santa Igreja, com medo de ser processado, com medo que a igreja esvazie, com medo que acabe o dízimo, com medo que acabe as ofertas. Então começa-se a criar uma igreja cheia de pessoas vazias, porque o importante é a estima pública. O importante é todo mundo falar: olha, esse pároco, esse bispo é santo, olha quantas pessoas ele acolheu dentro deste amor, ele foi realmente um santo, porque ele fazia o bem para tanta gente, ele dava comida, ele construiu uma pastoral de evangelização, olha como ele era santo. Mas as pessoas por dentro não se esvaziaram o suficiente, porque nas homilias não foram chamadas a se esvaziar. As suas homilias foram fracas, foram vazias, foram de um Cristo de autoajuda, sem a cruz. Um Cristo onde Deus é amor,
Deus é pelos pobres. E você dando comida aos pobres, pronto, já está salvo. Mas você não se esvaziou porque você não teve a dificuldade de doar-se para o pobre. É uma diferença enorme, gente. Esse sacerdote, esse pároco, esse bispo deveria estar pregando a conversão das pessoas para se esvaziarem e realmente irem atrás como igreja, curar os doentes, ressuscitar os mortos. Mas que mortos são esses? Se Deus precisar de uma ressurreição física, Ele vai realmente fazer acontecer. Mas ressuscitar os mortos espiritualmente, aquele mesmo morto que quando Ele chamou o servo a vir, a seguir a Ele, o Cristo, a seguir o Cristo, e o servo falou: Senhor, mas deixe que eu me despeça dos meus parentes. Ele falou: não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando o servo é chamado a pôr a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Então há muito mais coisa à frente para ser realizada. Deixa que eu cuido da tua família. Deixe que outros vão evangelizar. Deixe que serão provados para ver qual realmente tem o direito de entrar e vestir a roupa de festa para ser salvo. A roupa de núpcias do Cordeiro. Lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro. Deixa que eu vou fazer isso. Vai fazer o que eu te mando. Esvazia-te a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Esta é a razão de tudo, gente. Esta é uma razão que nós não podemos perder o foco. Esta é a noite, é o deserto passivo em nossas vidas. De eu estar aqui realmente me esforçando a todo instante, estar em oração, estar diante de vocês colocando a minha cara a tapa, estar sujeito às contaminações do inimigo em minha vida, estar sujeito realmente à desaprovação da comunidade, seja da igreja, do meu pároco, do meu bispo, porque eu aponto o dedo e falo: eu quero ser realmente um motivo de condenação para vocês, para que vocês se convertam. Então tudo está acontecendo contra todos os servos que realmente se colocam à disposição da igreja, da verdadeira igreja. Por quê? Porque quando você começa a se deixar levar, a se esvaziar, começa a ter conhecimento, a crescer espiritualmente, você começa a ser motivo de condenação já desde o Papa até o seu pároco, até o seu padre, até aquele irmão de comunidade que faz a coordenação de alguma coisa, seja catequista, seja da PASCOM, seja do que for. Você começa a incomodar, ser a pedra também de tropeço para todas essas pessoas. E aí vem as noites passivas, porque é aquela noite em que Cristo se reunia com Deus para orar, sozinho, passava a noite orando. Por quê? Porque esse conflito começa a mexer com as nossas razões humanas, com as nossas razões físicas, porque a partir do momento que a partir do momento que mexe com o nosso psíquico, vai mexer com o nosso corpo. Nós começamos a ter ansiedade, nós começamos a ter arrependimentos, tristeza, angústia. Tudo isso Cristo tinha também. Ele olhou para Jerusalém e chorou. Se vocês soubessem quem é que está aqui e quem vos trouxe a salvação, vocês não fariam o que fazem. E chorou orando, olhando para Jerusalém. Ele ficou com raiva até mesmo dos apóstolos. Até quando, raça de gente lerda? Até quando eu vou poder estar com vocês? Vocês não estão aprendendo a se esvaziar, gente? Então, é tudo isso que nós devemos fazer e buscar. É tudo isso que nós devemos ter. Buscar esse esvaziamento físico, material, para que possamos estar preenchidos espiritualmente. E aí se prepara.
Porque a hora que você colocar qualquer coisinha contra o carnaval, você coloca qualquer coisinha contra uma festa funk, contra essa televisão que existe por aí, os canais de novela, essas coisas políticas, quando você começa a colocar alguma coisa contra. Por quê? Porque você quer ver a sua família também salva, quer colocar a sua família nesse caminhar. Você começa a entrar nesse deserto passivo, nesta noite passiva que São João da Cruz ensinava e ensina a todos nós. Então é isso que nós temos que buscar, gente. Buscar a realidade em Deus nosso Senhor. E buscando essa realidade em Deus nosso Senhor, através do conhecimento da palavra, através do conhecimento do magistério que foi ensinado durante anos antes da Bíblia aparecer, através da vida dos 26 papas, eu acho que foram, antes de ter a nossa Bíblia, dos ensinamentos dos monges do deserto, dos padres, até mesmo dos primeiros cristãos, começa a ter esse conhecimento para que em Deus, para que quando vier essa busca do conhecimento em Cristo nosso Senhor, a gente já começa a fomentar o desejo da salvação. A gente começa já a se esvaziar para receber em Cristo nosso Senhor essa vontade de fidelidade, essa vontade de santidade, essa vontade de buscar e passar pelo nosso deserto ativo, essa vontade de ir à Santa Missa ao domingo para se encontrar com Cristo, não para ir falar de futebol, de fofoca, para ir lá ver como é que o outro está vestido, para sentar do outro lado e dizer: eu sento desse lado onde estão meus amigos, daquele lado eu não me dou bem com tal pessoa. Para tudo isso, gente, para que a gente possa começar a crescer e a nos fortalecermos, para que Deus possa providenciar em nós o deserto passivo. Quando chegar uma doença em nossas vidas ou na vida dos nossos familiares, quando chegar um falecimento, quando chegar uma ação que a gente muitas vezes não pode controlar, uma ação espiritual em nós, onde há um desentendimento muito profundo com quem a gente ama, quando chegar uma desavença familiar, e a gente pode ter a certeza de que nós já estamos aprendendo a lidar com isso, e saber que no fundo de tudo isso é para um crescimento e nós vamos tirar algo de bom. Por isso que quando a gente fala aquela frase que Deus é tão bom, que até mesmo das coisas ruins tira algo de bom disso, é para a gente aprender e vivenciar e usar isso depois. Entender que nós vamos passar por diversos desertos que a gente não controla, mas que no final, pelo bem da Santa Igreja, nós vamos poder testemunhar. Então a gente, a partir desse testemunho, nós vamos poder dizer: tá vendo esse terço no meu pescoço? Eu rezo todo dia e Cristo me curou. Tá vendo esse adesivo no meu carro? Cristo e me libertou de algo mais grave na minha vida. Um livramento. Obrigado, Senhor. Então eu tenho um adesivo no meu carro e eu tive um livramento, não por conta do adesivo, mas por conta da vida de santidade que eu estou buscando. Então é assim que tem que ser o nosso caminhar. Saber pedir a Deus, saber buscar em Deus, saber buscar em Deus as coisas que nos são necessárias, para que a gente possa esvaziar e ter a coragem de fazer aquilo que Cristo nos alertou, que o céu será tomado pelos violentos, aqueles que fazem uma violência contra si mesmos. O céu será tomado pelos violentos.
Vinde, Espírito Santo, iluminar os nossos corações e dar-nos a coragem de crescermos espiritualmente cada vez mais e nos esvaziarmos a todo instante e fazermos perceber a necessidade de estarmos buscando o nosso deserto passivo, termos essa coragem de buscar o nosso deserto passivo, termos a coragem de buscar e querer realmente e aprender a tirar algo de bom de tudo isso, pois somente em deserto passivo é que nós podemos tirar algo de bom de tudo isso. Não há outro jeito. Então dai-nos essa coragem, Senhor, de buscarmos esse deserto passivo, pois sabemos que vem da Tua mão para nos fortalecer, para nos direcionar, para nos instruir, para nos curar, para nos libertar. Dai-nos, Senhor, esse deserto passivo a nós, mas nos auxilie, mostrando para que isso, Senhor, para que quando nós testemunharmos nas assembleias, possamos dizer: foi para isso que Deus me fez passar, foi para isso que eu passei por toda essa situação, para que eu pudesse trazer a vocês que Deus é amor, mas esse amor verdadeiro, não é essa coisa que estão enganando a todos nós. Veja bem, gente, para encerrarmos o programa, para que nós possamos entender mais uma coisa, nós estamos no 6º tempo da igreja. É o 6º e último tempo da nossa igreja. A nossa igreja passou por 6 tempos cíclicos. Temos o tempo até Noé, temos o tempo até determinada situação dentro da igreja, e assim foi. E o 6º tempo é a vinda de Cristo para nós. Esta é a última e derradeira ação de Deus, para que depois venha a falsa paz e venha o anticristo. Aí sim, após isso tudo, virá Cristo nosso Senhor para resgatar todos aqueles que guardam a palavra em seus corações, porque a igreja física jamais vai estar em pé. Já não tem mais condições. Não há mais uma igreja física em pé. Você olha lá, está lá a cruz, a igreja católica e tudo mais, o Santíssimo, mas a igreja em si, espiritual, está se perdendo. Então nós temos uma igreja física, uma igreja assistencialista, uma igreja de autoajuda. E nós podemos perceber e comparar tudo isso, essa contaminação, com o 5º e último tempo, que foi da luta dos Macabeus, a guerra dos Macabeus. Se nós olharmos e lermos lá a guerra dos Macabeus, foi aquele momento em que Antíoco, ele tomou conta da parte, justamente da parte que era sadia, a parte espiritual de Deus. Foi quando Alexandre o Grande morreu, foi dividido entre 2 grandes reis que tomaram conta ali de toda aquela região. E Antíoco Epífanes, ele tomou conta desta parte onde Cristo nasceu. Mas Jerusalém foi tomada, como está sendo tomada agora, através dessas falsas atitudes dos nossos hierárquicos dentro da nossa igreja e de grupos que estão ligados a eles, estão fazendo a mesma coisa que da guerra dos Macabeus, daquele tempo. Estão contaminando tudo que é sagrado. Naquele tempo, Epífanes, o Antíoco, ele começou a contaminar a ponto de aqueles que eram circuncidados começassem a ter vergonha da sua circuncisão e buscar até cirurgias reparadoras para não professar a sua fé. Começaram a acreditar em Zeus e não em Deus. Começaram a comer comidas
que eram proibidas por Deus naquela época, em cima dos altares promovidos a Deus. Começaram a realizar as coisas, a participar de Olimpíadas, onde todos participavam praticamente, não, onde todos participavam nus. Então havia uma sexualidade ali aflorando, havia toda uma contaminação, tudo aquilo. E todo aquele que não professasse Zeus no lugar de Deus seria morto. Todo aquele que não comesse da carne de porco, que era proibida naquele tempo, inclusive em cima do altar, eram mortos. A contaminação foi muito grande. O que está acontecendo hoje em nossa Santa Igreja? A mesma coisa. Daqui a pouco, quando você não proclamar mais, daqui a pouco, quando você proclamar que todas essas contaminações que inclusive aí estão fazendo dentro da nossa igreja, que você proclamar que isso é errado, você vai ser condenado. Daqui a pouco não, já está acontecendo. Então você tem que aceitar essa contaminação. Tudo vai ser permitido dentro da igreja. Todo tipo de união, seja com animais, seja com hologramas, como já andou acontecendo lá, não sei se foi no Japão ou na China, gente casando com hologramas, casamento com animais do mesmo sexo, e tudo isso vai ser permitido. E aí o que aconteceu? Matatias se juntou a Judas Macabeu, e aí confrontaram e fizeram a grande guerra, a guerra dos Macabeus. Eles realmente lutaram, muitos morreram, foi uma guerra sangrenta. Para quê? Para que quando Jesus viesse, tivesse no mínimo a Bíblia, tivesse no mínimo os livros sagrados, porque já não teria mais, todo mundo estava sendo corrompido. Os governantes de toda Jerusalém, aqueles que se diziam espirituais, já estavam vendidos. Então é muito importante nós entendermos que o que está acontecendo agora já aconteceu no primeiro tempo, que foi o dilúvio, onde Deus deu uma lavada geral em todo mundo. Não é isso? Matou muita gente, morreu muita gente, desavisados e os avisados que não creram. E aí vieram tempos e tempos dentro da nossa igreja. E o quinto tempo foi a época dos Macabeus. E agora o sexto tempo é a vinda do Cristo. E o Cristo veio, nos prometeu a vida eterna, pediu a nossa santidade, o nosso esvaziar-se. Mas por outro lado, o inimigo já abriu as portas para que o encardido se fizesse presente, porque até então ele é espiritual. Por isso que a busca da divergência espiritual do Natal e da Páscoa é grande e é acirrada, para que a gente se confunda quando vier o anticristo, que ele vai trazer uma falsa paz em nós, um falso Natal, como já está acontecendo, e uma falsa Páscoa. Mas nós, como pagamento para não sermos martirizados, perseguidos, para que os padres não sejam excomungados, não, para que eles não sejam processados e tudo mais, vão ter que sujeitar, dizendo que tudo isso é permitido por Deus. Como? Com falsas verdades, usando frases do Evangelho, dizendo: temos que ir atrás do pobre, a igreja tem que caminhar, seguir adiante, é uma igreja que caminha. É lógico, por isso que nós somos chamados de católico, por isso que nós somos chamados de apostólicos. A gente já caminha há mais de 2000 anos. A gente já caminha em favor do necessitado e tudo mais. Só que por questões políticas, eles protegem e mantêm o pobre com fome para sempre pedir mais, às custas de alguém, culpar alguém. E é a igreja. E agora os espertinhos que estão contaminando a igreja querem tirar a hierarquia da igreja para que esse pobre invada a igreja e ele possa conversar
com Deus diretamente e receber as graças e o alimento e tal. Isso é protestantismo, gente. Isso é uma séria contaminação dentro da nossa igreja. Esse protestantismo que a gente não precisa de um sacerdote, que a gente não precisa de alguém intermediando a nossa cura espiritual, a nossa confissão, o nosso arrependimento. Nós podemos falar direto com Deus e seremos atendidos. Protestantismo. Judas morreu, Lutero morreu, Karl Marx morreu. Todos eles morreram tentando destruir a Santa Igreja. E agora nós temos um Papa que vem falando essas coisas. Pirâmide invertida. Comunismo dentro da nossa igreja. E tudo mais. Dizendo que isso é necessário para a gente atingir a Deus. Não é necessário. Pedro, te fiz a pedra da nossa igreja. Tudo que ligares ao céu será ligado na terra. Mas qual que é a palavra-chave para que a gente seja ligado aos céus? Arrependei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho. Então tiraram isso, colocaram Cristo de autoajuda. Tiraram a hierarquia da igreja, o que eles chamam de patriarcal, tiraram. E vão colocar quem? Todos nós para conversarmos direto com Deus. Gente do céu, tenha misericórdia de todos nós. Meu Senhor e meu Deus, que a gente possa resgatar através dessas palavras, deste programa, ainda aqueles que estão dormindo e que o Senhor quer que sejam resgatados, fazerem viverem intensamente os desertos ativos e os passivos, para que sejam realmente entregues a Ti depois, diante de Ti, e possamos dizer: Senhor, eu fiz o melhor de mim, Senhor. Eu lutei o bom combate. Eu lutei o bom combate. Porque essa igreja agora está dizendo: não temos mais hierarquia. Quem decide é o povo, agora é democracia. A igreja sempre foi hierárquica. Temos que entender isso. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico da igreja, e a ligação da cabeça, que é Cristo, que está no céu, com o corpo místico aqui na terra, é Pedro, o Papa, o primeiro Papa da igreja, que veio através de sucessão apostólica até os nossos dias hoje. Só que a nossa igreja, depois do Concílio Vaticano II, se contaminou de uma maneira, deixando toda a rédea frouxa, cada um fazendo o que bem entende, como se já estavam planejando, né? Por isso que dizem: a fumaça de Satanás entrou dentro da nossa Santa Igreja. Então agora, com essa facilidade que deram de cada um decidir a sua vida, meu corpo, minhas regras, sou eu que faço da melhor maneira possível. Deus é amor, Deus ama o pecador e o pecado junto, e toda essa ladainha toda agora ficou fácil, gente. Não precisa se esforçar. Palavra do Papa Francisco: não precisa de virtude, de fé e esforço. Não precisa mais, porque nós podemos ter um Cristo de autoajuda dentro de nós. Não precisamos mais nos esvaziarmos. Temos que acolher a todos e tudo mais. E é isso aí, gente. Essa vai ser mais uma luta de Macabeus contra Epífanes o Antíoco. Vai ser uma luta contra todos esses que amam a facilidade e essa falsa conversão. Por isso que nós precisamos aprender a nos esvaziar cada vez mais. E eu peço em Cristo nosso Senhor que nos dê essa coragem para nos esvaziarmos através da ação do Espírito Santo, que seja em doses homeopáticas, e que a poderosa intercessão da Virgem Maria com São José, com todos os santos, anjos e arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel,
Seja os querubins, serafins, tronos, potestades, os nossos anjos da guarda intercedam por nós para que a gente tenhamos coragem de almejar esse deserto passivo, pois o ativo nós precisamos lutar e muito e enfrentar depois esse passivo e testemunhar o Cristo vivo, pois só diante deste momento é que nós vamos conseguir firmemente guardar a palavra de Deus em nosso coração, para que quando Cristo vier na parousia, saiba reconhecer aonde está a igreja, pois a igreja será reconhecida não por prédios, não por essa estrutura física, mas pela palavra que nós guardaremos em nossos corações, e esta precisa ter esse fortalecimento. Muito bem, meus amigos, eu agradeço a todos. Eu agradeço as orações que fizeram a mim, ao programa. Eu agradeço a busca de todos vocês para realmente vivenciarem cada vez mais essa ação redentora, essa Páscoa, buscar a fidelidade em Deus, almejar realmente passar pelo deserto assim como todos passaram. Nossa Senhora passou, São José passou. Todos os santos anjos da nossa igreja que estiveram aqui entre nós, todos eles passaram. Todos aqueles reis que estavam realmente entregues nas mãos de Deus, confiantes em Deus, passaram por desertos. Seja também os profetas Isaías, Elias, Eliseu e todos os profetas, que sejam os menores, Oséias, Zacarias, e todos eles passaram por desertos. Abraão passou por deserto, mas tudo para um crescimento espiritual e depois para algo maior. Então que saibamos reconhecer depois, porque nós temos que clamar sempre: Senhor, para que estamos passando por isso? E eu tenho certeza que Ele vai nos ungir e vai nos dar o discernimento e sabermos por que é que nós passamos aquilo, fazermos crescer para chegarmos diante da Assembleia e testemunhar o Cristo vivo entre nós. Amém? Então que nós possamos estar aqui terça-feira que vem, com a graça de Deus, com o programa O Canto da Paz. Fiquem com Deus, que Deus acompanhe a todos vocês. E até terça-feira que vem, com a graça de Deus. Yeshua, Yeshua.